Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Oriz Educacional. Meu nome é Jéssica Amarante, eu sou do time de marketing aqui da Oriz e junto com o Diogo Gonzalez, da área de gestão patrimonial, a gente vai falar sobre as principais tributações em ativos de renda fixa no Brasil. Para começar, Diogo, eu queria que você falasse para mim quais são os principais ativos de renda fixa no Brasil e os impostos incidentes. Só retomando, a gente falou um pouco em outros episódios sobre os principais instrumentos de renda fixa, né? Acho que é legal a gente retomar eles. Grosso modo, a gente tem os títulos públicos, né? O Tesouro Direto, tem ativos de emissão bancária, CDBs, RDBs, ILCIs e LCAs, que são isentas de imposto, como a gente vai ver aqui, e tem os fundos de renda fixa, debêntures, que acabam sendo ativos privados, né? Onde empresas emitem esses instrumentos de dívida. Em geral, quando a gente fala de tributação, o principal imposto incidente é o imposto de renda. Como a gente vai ver aqui, alguns instrumentos são isentos, que acaba fazendo bastante diferença, mas o principal imposto é o imposto de renda. Tem também o IOF, que incide em alguns casos, e o Come Cotas, que é um imposto que existe no caso de fundos de renda fixa, que é uma antecipação de imposto, mas ele é, no fim do dia, um imposto de renda também. Tá? Acho que esse é um bom resumo, assim, lembrar os principais ativos e os principais impostos incidentes. E aí, passando para o segundo tópico, né, a gente fala sobre alíquotas e regras tributárias, né? Como são aplicadas essas alíquotas de imposto de renda e quais são essas regras tributárias? Acho que isso é super importante porque no fim do dia o investidor né, a gente fala que não consegue fugir muito do imposto de renda, mas aqui dá porque tem muitos instrumentos que são isentos. Mas é importante saber as regras, né, e conseguir comparar para ver qual que vale mais a pena. No caso do imposto de renda, em geral, ele tem uma tabela regressiva, que é essa que aparece aí no slide. Ela começa em 22,5% de imposto e cai para 15%, chegando em 15% só depois de 2 anos. Né? Cada 6 meses o imposto incidente cai e chega em 15%. Importante lembrar sempre que esse imposto incide somente sobre o lucro. Né? Então, no caso, se o investidor investiu R$ 10.000 em um ativo e ele ganhou R$ 1.000, o imposto de renda é só sobre os R$ 1.000 que ele ganhou. Né? O IOF ele incide quando o investidor fica naquela aplicação por um período menor do que 30 dias em geral. O IOF ele começa num valor muito alto, 96%, e chega a zero depois de 30 dias. Então, se o investidor ficar mais de 30 dias investido, ele não vai ter que pagar IOF. O imposto que ele vai ter que pagar é o imposto de renda. As exceções são os títulos que são isentos de imposto, que aí no caso são as LCIs, LCAs, de emissão bancária, são os CRIs, CRAS e debêntures de infraestrutura, e o governo criou esse tipo de lei, né, de incentivar alguns setores para que esses setores tivessem um acesso a crédito mais barato, dado que o investidor que está financiando aquele setor, né, aquela emissão, ele não vai ter que pagar imposto de renda sobre aquilo. Então, essa é a ideia. E passando agora para o terceiro e último tópico, né, a gente vai falar sobre a importância de comparar títulos de renda fixa que são isentos e que são tributados, e qual que é essa importância e como você faz essa comparação, Diogo? Isso de fato é super importante porque o investidor ele vai ter muitas opções, né? Então, quando ele tem uma opção de investir num título que é isento de imposto e outro que não é isento de imposto, tem um termo que o mercado e seus termos em inglês, né, gosta de falar sempre é o gross up. E esse é um conceito muito importante para conseguir comparar taxas, né? Nada mais é do que eu aumentar a rentabilidade ficticiamente do título que é isento de imposto para eu conseguir comparar ele com um título onde eu teria que pagar imposto. A continha do gross up ela é simples, né? A gente até colocou um exemplo aqui. Nada mais é do que eu pegar a taxa que eu tenho, né, isenta de imposto e eu divido por um menos a alíquota de imposto que eu vou incidir. Em geral, se calcula com 15%, que é a alíquota mínima, né? Mas o investidor, se ele for ficar numa aplicação, por exemplo, por ele menor do que 6 meses, ele pagaria 22,5%. Então, ele poderia simplesmente alterar nessa fórmula aqui em vez de 0,15, ele coloca 0,225, né, que é o 22,5% de imposto. Então, nesse exemplo aqui, o investidor que tem um título de 10% que ele não paga imposto e ele quiser comparar com um título em que ele tem que pagar imposto, é simplesmente 10% dividido por 1 menos 0,15, que seria 0,85, ele tem essa taxa de 11,76. Né? Com essa continha rápida do gross up, ele consegue comparar taxas. E
E é importante pontuar também, até no cenário que a gente vive hoje, né? Quanto maior os juros, quanto maior a taxa, mais relevante é o efeito da isenção de imposto, né? Então, de fato, acho que esses instrumentos que são isentos de imposto aqui no Brasil é um grande incentivo aí para quem tem recurso para alocar, né? Perfeito, Diogo, muito obrigada pela sua explicação. O próximo episódio, o 5, vai ao ar na quinta-feira que vem e o Eduardo e a Thaís vão falar sobre marcação ao mercado. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigado, pessoal.